Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Jeremias, ouvindo os capítulos 47 a 49. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Jeremias, capítulo 47. Profecia a respeito dos filisteus. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas, e se tornarão em torrente transbordante. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro, e todos os moradores da terra se lamentarão ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça. Asquelon foi reduzida a silêncio com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? A espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para a sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Jeremias, capítulo 48. Profecia a respeito de Moabe. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriatim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la, para que não seja mais povo. Também você, ó Madben, será reduzida a silêncio. A espada a perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O Deus Quemos irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor o disse. Deem asas a Moabe para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A destruição das cidades de Moabe. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão. Despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe foi destruído e as suas cidades foram invadidas, e os seus melhores jovens foram levados ao matadouro, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muito se apressa o seu mal.
Tenham pena de Moabe, todos vocês que estão ao seu redor e todos os que conhecem a sua fama. Digam, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desça da sua glória e sente-se em terra sedenta, ó moradora de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra você e destruirá as suas fortalezas. Fique na beira do caminho e espie, ó moradora de Aroer. Pergunte ao que foge e àquela que escapou. O que foi que aconteceu? Moabe está envergonhado porque foi destruído. Chorem e gritem. Anunciem junto a Arnon que Moabe foi destruído. O juízo veio também sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Plataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, sobre Quiriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto as de longe como as de perto. O poder de Moabe foi eliminado e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá no seu próprio vômito, e também ele será motivo de riso. Pois não foi Israel também motivo de riso para você? Mas por acaso foi Israel achado entre ladrões, para que você balance a cabeça quando fala dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe. Sejam como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade e da arrogância do seu coração. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso, vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por todo o Moabe. Pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais do que por Jazer, chorarei por você, ó vinha de Sibma. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares. Já não pisam as uvas com gritos de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eliale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglat-Selícia, porque até as águas de Ninrim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flauta por causa de Moabe, e como flauta geme por causa do povo de Kir-Eres, porque tudo o que haviam ajuntado se perdeu. Porque toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura pano de saco. Sobre todos os terraços de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços como vasilha de barro que ninguém quer, diz o Senhor. Como foi destruído, como choram, como de vergonha Moabe virou as costas. Assim Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que uma nação voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, prova e armadilha esperam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom.
Porém sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de você, Moabe! O povo de Quemos foi destruído, os seus filhos foram feitos cativos e as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Jeremias, capítulo 49. Profecia a respeito dos Amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de Quera em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas e as suas aldeias serão queimadas. E Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá. Vistam roupas feitas de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que você se orgulha nos vales, nos seus vales férteis? Ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo, quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos Edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor, se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição. E todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom, preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento,
farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que um inimigo como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, as cidades de Amate e Arbade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela. Angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar e de Azor. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levantem-se e ataquem Quedar. Destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos. Levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos. Eles gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe. Escondam-se em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos. Eles vivem isolados. Os seus camelos serão para a presa, e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elão. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Sedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Jeremias 47, 48 e 49, capítulos que trazem profecias contra diversas nações vizinhas de Israel. E mesmo que pareça distante da nossa realidade, esses capítulos nos ensinam muito sobre justiça, soberania e esperança.
Jeremias capítulo 47 é uma profecia contra os filisteus, povo inimigo antigo de Israel. Deus anuncia juízo vindo do norte e descreve um tempo de medo e destruição. Este capítulo nos lembra que ninguém está fora do alcance da justiça de Deus. Por mais forte ou rebelde que uma nação pareça, o Senhor é soberano sobre todos os povos. Seu juízo é justo e não falha. Jeremias capítulo 48 é uma longa e detalhada profecia contra Moabe. Moabe se vangloriava de sua força e riquezas, mas o orgulho os cegou. O versículo 11 diz: Moabe viveu em paz desde a sua juventude, por isso o seu sabor permaneceu. Mas Deus diz que Ele mesmo vai mexer o jarro e derramar o vinho, ou seja, vai tirar Moabe da sua zona de conforto. No fim, Deus ainda diz, no versículo 47, contudo, restaurarei Moabe nos últimos dias. Ou seja, o juízo de Deus não é para destruição eterna, mas para restauração. Deus corrige com propósito e sua misericórdia sempre se manifesta. Jeremias capítulo 49 traz mensagens contra vários povos: Amon, Edom, Damasco, Quedar e Elão. Um tema se repete: o orgulho precede a queda. O versículo 16 diz: a soberba do seu coração enganou você. Mas também se repete outra verdade no versículo 39: nos últimos dias eu mudarei a sorte de Elão. Mesmo quando Deus julga, Ele continua sendo um Deus que restaura. Ele não tem prazer na destruição, mas deseja que todos reconheçam sua soberania e se voltem a Ele. Refletindo sobre esses textos, Jeremias 47 nos lembra que Deus é justo e que nenhum poder humano pode escapar do seu juízo. Jeremias 48 nos alerta sobre os perigos da autossuficiência e do orgulho, mas também revela a misericórdia de Deus, que corrige para restaurar. E Jeremias 49 nos ensina que, mesmo quando Deus disciplina nações e povos, seu objetivo final é sempre a restauração daqueles que se voltam a Ele. Que hoje a gente possa reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e confiar que, mesmo quando Ele permite tempos difíceis, Ele está conduzindo todas as coisas para o nosso bem eterno. Que nosso coração não se orgulhe, mas se mantenha sensível e dependente do Senhor. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!